Bora falar também sobre todas as cifras do novo contrato assinado entre Corinthians e sua patrocinadora Master. Te atualizo ainda sobre o Corinthians, o rei dos pênaltis, e as especulações envolvendo atletas da Portuguesa no Timão. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com informações importantes de mercado. A janela de transferências para contratações de atletas se encerra em 3 de março, mas há uma brecha para os clubes brasileiros, que vão poder registrar jogadores novos que tenham disputado os campeonatos estaduais até 27 de março. Então, a verdade é que a janela de 3 de março funciona mais para jogadores que possam vir de fora ou que não disputaram um campeonato estadual. Outra informação importante, a Copa do Brasil desse ano vai permitir que o atleta dispute essa competição por 2 times diferentes. A única regra em relação a isso é de que esse jogador vai poder mudar de clube até a 5ª fase. Depois disso, não pode mais mudar de clube. Só para citar um exemplo, o Maceió, atacante da Portuguesa, ele pode entrar em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil pela Lusa, e isso ainda vai lhe permitir jogar por um outro clube, desde que a transferência aconteça antes da 5ª fase. E essa história de que há jogadores da Portuguesa na mira do Corinthians. Vale a lembrança de que Corinthians e Portuguesa se enfrentaram no último domingo e o Timão precisou dos pênaltis para eliminar a Lusa do Campeonato Paulista nas quartas de final. Os 3 nomes mais especulados, o atacante Maceió, o meio-atacante Zé Vitor e o goleiro Bertinato. O Maceió fez aquele gol de pênalti em que ele não toma distância e surpreende o Hugo Souza. O Zé Vitor marca o gol da Lusa no tempo normal e o Bertinato, posso assegurar que vem sendo monitorado pelo Corinthians já há algum tempo. Jogador que agrada, mas o Corinthians tem negociações avançadas com o João Ricardo e deve anunciá-lo assim que ele estiver completamente recuperado de uma cirurgia no ombro. Em relação a Maceió, a maior possibilidade é de saída pro exterior. O Zé Vitor foi só observado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana que disse o seguinte, abre aspas, em relação a jogadores da Lusa no Timão. É óbvio que o Corinthians observou, como tem feito com todo o mercado, mas não é algo que tenha negociação para qualquer um desses atletas. Então, dá para entender que dificilmente um jogador da Lusa será reforço do Corinthians. O Timão segue no mercado em busca de alternativas. O Dorival Júnior quer 3 ou 4 contratações até o fechamento da janela de inscrições. Só para completar uma curiosidade sobre o Corinthians, das últimas 20 decisões por pênaltis que o Corinthians participou, o Corinthians passou em 17 delas. Foram apenas 3 eliminações graças a Hugo Souza e Cássio, goleiros de enorme capacidade na decisão por pênaltis. As 3 eliminações, uma delas pro Palmeiras, Campeonato Paulista de 2020. Hora de falar sobre o Corinthians, para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Com uma observação importante, somente 82 milhões de reais caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos, o Corinthians passa a ter 150 milhões de reais fixos por ano e nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais 50 milhões de reais de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até 200 milhões de reais. Última informação importante, Labiad foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço e afirmou que vai estar pronto para estrear pelo Timão a partir da semana que vem. Ele lembra que já está 2 semanas fazendo pré-temporada e está bastante otimista. Jogador marroquino, holandês, indicado por Memphis Depay. Boa noite. Nicola, ótimo programa, meu amigo. Como é que foi a frustração no jogo da Lusa, meu amigo, no último minuto? Caraca, cara, foi triste. Eu tava lá assistindo ao jogo, eu fui em todos os jogos da Portuguesa como mandante nesse Campeonato Paulista, só não consegui no jogo contra o Guarani, eu tava ao vivo no Band Esportes, né? E também fui no jogo fora contra o São Paulo. Eu fui pro estádio imaginando que o Corinthians era bastante favorito, né? E era mesmo, era óbvio, né? Mas eu me imaginava que até pelo Corinthians ter jogado na quinta-feira existia uma mínima chance. E o primeiro tempo da Portuguesa foi muito bom.
A Portuguesa fez um baita primeiro tempo, fez 1-0, perdeu um pênalti, teve uma baita chance que o Maceió também acabou chutando e o goleiro defendeu. No segundo tempo, o Corinthians não voltou pressionando, não voltou super animado, né? E depois, quando o Dorival começa a fazer mexidas e termina o jogo com o Vitinho, com o Pedro Raul, eu começo a achar que ia dar, né? Mas aí sai o gol do Vitinho aos 48, e aí a frustração foi total, não só minha, mas também da torcida da Portuguesa que estava lá, os quase 5 mil torcedores da Lusa, deram uma baita murchada. Quando vai para os pênaltis, mesmo quando o Garro perde o primeiro pênalti, não existiu tanta vibração assim, até porque o clima era meio que de... Agora já era com o Hugo Souza no gol do outro time, né? Vai vir jogador para o Corinthians de impacto com a Esportes da Sorte, Sandro Santa Cruz. Vamos explicar esse novo contrato com a Esportes da Sorte. O Corinthians tinha direito no ano passado a 103 milhões de reais. Só que desses 103, apenas 82 caíam de fato na conta do clube. Essa diferença era destinada ao Memphis Depay. A Esportes da Sorte assumiu o compromisso de ajudar os pagamentos do Memphis Depay. Para esse novo contrato, que se iniciou agora em janeiro, a Esportes da Sorte e o Corinthians fecharam um valor de 150 milhões de reais por ano. Com bônus, esse acordo pode chegar a 200. O ponto importante, não há mais pagamento direto da Esportes da Sorte para o Memphis. A Esportes da Sorte deposita os 150 milhões de reais para o Corinthians e o Corinthians se encarrega em resolver suas pendências com o Memphis Depay, tá? Não existe nenhum movimento da Esportes da Sorte com o Corinthians para a contratação de um jogador específico, pelo menos nada até agora. O Júnior Garola. Boa noite, Nicolau, meu amigo. Vai, Corinthians. Boa. Sandro Santa Cruz, midiático no Corinthians, a Esportes da Sorte, paga ou não tem nada? Pois é. Gabriel de Carvalho, Gabriel de Joinville, pesquisa se o Corinthians está novamente negociando a empresa American Ticket. Cara, deu uma baita confusão nessa história, eu acabei nem me aprofundando, mas o Corinthians negociava duas parcerias, negociava com duas empresas a possibilidade de uma mudança no sócio-torcedor e também em relação aos ingressos. O vazamento de uma dessas empresas acabou fazendo com que a empresa recuasse. E a suspeita dentro do Corinthians é que esse vazamento foi de forma proposital, feita pela oposição, feita pela outra parceira, para que essa maior interessada e disposta a pagar mais dinheiro acabasse desistindo do acordo com a divulgação do seu nome, tá bom? Canal do Corintiano. Boa noite, Nicola. Boa noite, grande Nicola. Com a renovação da Esportes, o Memphis pode renovar. O que você acha? O Corinthians tem um time muito forte, tem título aí. Então já expliquei essa história do Memphis, né? O Memphis até deixa de fazer parte desse contrato com a Esportes da Sorte nesses 6 primeiros meses do ano. O contrato do Memphis termina em junho. E o Marcelo Paes tem sido bastante perguntado sobre isso. O Marcelo deixou bem claro que hoje a prioridade do Corinthians é se acertar com o Tadieres pela compra do Garro. Compra que na oportunidade era de 23 milhões de reais, com a inadimplência do Corinthians essa dívida subiu para 37 milhões de reais. E o pessoal do Tadieres, recentemente o presidente do Corinthians até teve lá na Argentina, jantou com o presidente do Tadieres na casa dele, mas a verdade é que ele não... A verdade é que quando o Osmar Stabile esteve com o presidente do Tadieres, ele foi super receptivo e tal, mas na oportunidade o presidente do Tadieres deixou bem claro, não vai haver redução nenhum real. O que a gente pode é conceder a vocês um parcelamento em 3 vezes, em 2 vezes, nada muito longo. Até porque o Tadieres quer receber esse dinheiro à vista, tá bom? Então é isso, né, família? Mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Corinthians para você acompanhar tudo, não perder nada. Peço humildemente, dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Então a gente pede humildemente para você dar um like nesse vídeo, para compartilhar e ficar super atenado sobre tudo que está sendo falado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!